para transmissão. Então, Sandra, tem uma plataforma aqui no Brasil que se chama EduPlay, e ela é como se fosse o YouTube educacional. Então, os materiais, as aulas, nós podemos fazer esse armazenamento nessa plataforma. Posteriormente, eu poderei enviar o link dessa plataforma, caso a Sandra tenha interesse. Sim, obrigada. Tá. Alan, está tudo certo? João, está tudo certo? Já estamos ao vivo. Ok. Então, eu vou passar. Então, João, você que vai conduzir. Ok. Você poderia passar o link para mim poder... compartilhar. Agora vai compartilhar com os familiares, amigos, chefe dele. Para saber o que tanto ele faz no mestrado. Exato. Tá. Bacana, isso mesmo, Alan. Compartilha. Fica gravado, André, depois? Vai ficar gravado? Acho que fica no YouTube, não? Fica no EduPlay, né? Não, ficou no EduPlay. Fica no EduPlay, né? Eu vou mandar... Legal. Pelo WhatsApp aqui. Beleza. E é costume, Sandra e Caterina, nós desligarmos a câmera enquanto o apresentador faz as suas palavras, mas aí só quando a palavra é passada para o Alan, no caso, né? Posso começar, então? Se já tiver tudo online, compartilhou. André, não percebi bem, portanto nós desligamos a câmera enquanto o Alan estiver a apresentar, é isso? Exatamente. Aí quando... Okay. Isso, aí quando mas se quiser manter a câmera ligada, pode manter. É apenas um costume, não é um protocolo. Vou seguir as vossas indicações. Obrigada. Está bem, muito obrigado. Então, João, a hora que você quiser. Vou esperar o Alan terminar de compartilhar e a gente já começa. Só sinaliza bem explicitamente, João, a hora que eu tenho que ligar o cronômetro. Tá bom, então. Na hora que eu terminar de falar, acho que você já liga já. Tá. Compartilhou, Alan? Podemos começar? Compartilhado, podemos. Beleza. Então, bom dia e boa tarde. Estamos aqui para a banca de mestrado do Alan Floriano Teixeira em Ciência da Computação. O título do trabalho dele é Time in Game, Desenvolvimento e Análise de um Jogo de Pesquisas em Percepção Temporal. Alan, primeiro eu queria agradecer a presença e o aceite dos convites pelas professoras Caterina e Sandra, né? Caterina, professora aqui da Neurociência na FABC, e a Sandra, professora lá da Universidade de Portugal, Lisboa, em Portugal, né? Colaboradora do professor André Brandão. Então, agradeço novamente. Alan, passo a palavra para você, e você tem de 40 a 50 minutos para fazer sua exposição. Após a sua exposição, a gente entra na arguição, né? Onde os membros da banca vão realizar os seus questionamentos em relação ao seu trabalho. Então, a partir de agora, Alan, a palavra é com você. Primeiramente, bom dia, professores e professoras. Gostaria de agradecer novamente a Caterine por ter aceito e a Sandra por ter aceito o convite para fazer parte da banca. Estou muito grato por terem vocês aqui. Bom, meu nome é Alan, como os professores disseram. Eu vou apresentar o meu trabalho Time Game, Desenvolvimento e Análise de um Jogo para Pesquisas em Percepção Temporal. E, bom, os estudos realizados com participação de voluntários na área da neurociência em percepção temporal normalmente tendem a ser cansativos, repetitivos e desinteressantes para os participantes, o que leva, muitas vezes, à falta de engajamento, resultando em uma baixa qualidade de dados coletados. Um segundo problema desses estudos é que existe a necessidade de você ter um ambiente controlado e existe a necessidade de realizar tarefas que demandam muito tempo e acabam sendo realizadas múltiplas vezes, o que ocasiona, às vezes, para o voluntário um cansaço não só físico como mental e provocando uma qualidade baixa ao longo do tempo, né? Então, às vezes, até começa motivado, mas depois de 5, 6, 10 repetições, ele começa a ficar cansado de fazer aquele mesmo teste.
Para abordar esse problema, o protótipo apresentado no design participativo do Time Game procurou gamificar alguns desses testes científicos em jogos, de maneira que resolvesse o problema da motivação, ou seja, com o elemento lúdico, né, e a narrativa pudesse motivar e imergir o voluntário, né, que agora seria o nosso jogador, em realizar os testes com mais concentração e o que, consequentemente, levaria a dados coletados melhores. Então, a motivação principal, né, a primeira motivação do meu trabalho é melhorar a qualidade e a quantidade de dados em pesquisa da neurociência na área da taxonomia do tempo com voluntários. E esse trabalho ele é uma extensão do protótipo apresentado no design participativo. Ele é, então, uma continuação, um desenvolvimento por completo do jogo. E uma terceira motivação é a coleta de dados e a disponibilidade desses dados para uso científico. Então, o objetivo primário do meu trabalho é o desenvolvimento de um jogo para dispositivos móveis em 2D, e o segundo é o armazenamento e a coleta de dados científicos para cada um dos mini-jogos. Bom, foram gamificados 9 testes científicos que estão aqui nessa lista, porém eu vou entrar em cada um deles a seguir. O primeiro teste gamificado foi nominado de atenção temporal gerada por ritmos. O objetivo principal desse teste era investigar como a previsibilidade temporal afeta a detecção de estímulos visuais, examinando como diferentes estruturas temporais influenciam a capacidade dos participantes de perceber e reagir aos estímulos apresentados. No protótipo apresentado no design participativo, havia essa figura mais à esquerda, aparecia um círculo branco num ritmo, então ele vinha piscando até encontrar com a linha branca, e quando encontrasse com a linha branca, gerava uma pista, que era um X ou mais, e o jogador, então, teria que apertar um dos 2 botões. A evolução gráfica do desenvolvimento achou-se melhor, né, e faria mais sentido narrativamente usar como se fosse um radar, em que os círculos seriam o nosso ritmo, né, e eles veriam do maior para o menor, ou seja, do mais longe do centro para o centro. E quando chegasse ao centro, apareceria a pista, que no caso é um cristal inteiro, um cristal destruído, e o jogador precisa tomar uma decisão em relação a essa pista. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe nesse primeiro slide, mas não vou entrar nos próximos. Foi criada a necessidade de mostrar ao usuário um pequeno tutorial sobre o que ele precisava fazer no teste. Cada teste tem o seu próprio tutorial, para que o jogador não ficasse tão perdido naquele teste. O segundo teste gamificado foi nominado Atenção Temporal Gerada por Pistas. Nessa tarefa, o objetivo dela era investigar os mecanismos subjacentes à detecção do processamento rápido de estímulos visuais, bem como explorar o envolvimento de diferentes áreas cerebrais nesses processos, fornecendo insights sobre a percepção temporal e espacial. No protótipo apresentado no Game Design, o jogador veria 2 círculos, um maior em azul e um menor em vermelho. O maior representaria que a pista demoraria mais a aparecer e o menor representava o usuário, que a pista demoraria menos tempo a aparecer. Após o tempo determinado, apareceria a pista, que é um X, e o jogador teria que apertar o botão o mais rápido possível. A evolução gráfica desse processo foi a utilização de cristais também. A diferença é que, ao invés de usar tamanhos para gerar a pista, né, foi utilizado cores. Então, eu tenho um cristal mais claro, um cristal mais escuro, cada um deles representando o tempo em que demora para aparecer a pista para o jogador e então ele tomar a decisão. O terceiro teste gamificado foi nominado de julgamento de isocronia.
Nesse teste, o objetivo principal era investigar as diferenças na capacidade de percepção temporal entre os pacientes com ataxia cerebelar autossômica dominante, do tipo 6, e indivíduos saudáveis, visando compreender melhor os mecanismos subjacentes à disfunção temporal associada a essa condição neurológica. No protótipo inicial, o jogador veria um primeiro estímulo, né, em que apareceria um triângulo para ele, piscando num determinado ritmo. Logo após apareceria um quadrado, também piscando num ritmo, e ele precisaria discriminar, né, julgar qual dos dois teria um ritmo isocrônico. Na evolução desse trabalho foi entendido que ter dois estímulos diferentes não só julgaria a isocronia, como julgaria alguns outros processos da neuro, né, da taxonomia do tempo. Então, decidiu-se deixar um único estímulo, né? Então, ele veria agora um cristal, que esse cristal piscaria numa determinada frequência, né? E o jogador, então, julgaria se esse cristal piscou de maneira isocrônica ou não, né? Se os intervalos foram isocrônicos. O quarto teste gamificado foi nominado de 1, 2 e vai. E o propósito desse teste era investigar e elucidar os mecanismos subjacentes à percepção e reprodução de intervalos de tempo específico, assim como avaliar a precisão e consistência dos processos temporais envolvidos nesse teste. No protótipo apresentado no Game Design, o jogador veria um quadrado aparecendo. Após um intervalo, um segundo quadrado, ele então precisava apertar um botão, que seria esse maisinho, para adicionar um terceiro quadrado à direita. A evolução desse teste resolveu-se utilizar lâmpadas, então o jogador veria a primeira lâmpada acendendo, após um intervalo de tempo a segunda lâmpada acendendo, e como a terceira lâmpada não está quebrada, não vai acender, e o jogador entende que ele precisa apertar o botão junto com a terceira lâmpada, ele precisa, então, raciocinar qual foi o intervalo entre a primeira e a segunda lâmpada para poder apertar o botão nesse mesmo intervalo. O quinto teste gamificado foi nominado de realizar movimentos circulares com duração fixa. Nesse teste, o objetivo principal era investigar como a sincronização entre estímulos sensoriais, como é a sincronização entre estímulos sensoriais e movimentos motores, explorando como diferentes paradigmas afetam a precisão e consistência dessa sincronização. No protótipo apresentado no Time Game, inicialmente, eram dois círculos concêntricos, com um círculo verde entre eles, e quando o jogador apertava em cima do círculo verde, ele começava a se mover, ele precisava, então, acompanhar esse círculo por algumas voltas, e após esse tempo ele precisava continuar na mesma velocidade durante algum tempo. A evolução a evolução gráfica disso foi a criação de engrenagens com uma alavanca, em que o jogador, ao clicar na alavanca, as engrenagens começam a se mexer e ele precisa acompanhar essa alavanca. E enquanto ele vai acompanhando a animação e as engrenagens vão desaparecendo, ficando só um círculo em que ele precisa manter o mesmo ritmo que ele começou até as engrenagens reaparecerem novamente. No teste 6, gamificado, foi nominado de encostar na tela repetidamente, e o objetivo dessa tarefa era investigar os mecanismos subjacentes à sincronização sensório-motora e à continuação do ritmo na ausência de estímulos externos. O protótipo inicial apresentado era composto de um retângulo em branco e a tela dividida em dois setores, um cinza e um preto, em que, após determinado tempo, começaria a aparecer quadrados nessa parte preta, em que o jogador precisava apertar a tela, fazendo com que o retângulo pulasse esse quadrado. Existia um problema substancial nesse protótipo, já desde o começo, que foi a animação de apertar o botão e a animação do quadrado vindo da esquerda para a direita, em que o jogador ele poderia, ao invés de associar o tempo, associar a velocidade,
o que talvez pudesse gerar dados que não fossem relevantes a essa pesquisa. A evolução desse trabalho foi a de, ao invés de usar animações, usar o fundo da tela como estímulo visual. Então, o jogador veria esse estímulo e aí ele poderia começar a apertar o botão e ele então precisaria continuar apertando esse botão conforme os estímulos fossem aparecendo após alguns intervalos. E enquanto ele vai apertando, né, sincronizando a apertada de botão com o estímulo, as imagens vão começar a esvanecer, ficando apenas o botão. E ele continua fazendo isso durante um tempo, corrigindo então o problema da animação que existia no protótipo. O sétimo teste gamificado foi chamado de padrão temporal motor, ou código Morse. Nesse teste, o objetivo principal dele era investigar os efeitos do treinamento repetido na capacidade dos participantes de reproduzir com precisão os padrões espaço-temporais apresentados, bem como identificar possíveis correlações entre a variabilidade temporal e o processo de aprendizado. No protótipo inicial apresentado, o jogador veria essa tela com um botão, ele apertaria esse botão chamado Play Code, em que ele veria um círculo começar a piscar no padrão temporal. Após esse padrão terminar, ele teria então que apertar o botão abaixo de Tap, reproduzindo o padrão que ele havia visto. Na evolução gráfica, decidiu-se utilizar dois painéis, em que no painel acima ele veria esse padrão temporal de referência e apertando o botão após esse padrão terminar, ele poderia reproduzir o padrão que ele acabou de acompanhar. Bom, vamos lá. O oitavo teste gamificado foi chamado discriminação de durações. O objetivo principal desse teste era investigar a capacidade dos participantes em discriminar e identificar com precisão diferentes intervalos de tempo, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada dos processos de percepção temporal e discriminação de durações. No protótipo inicial, o jogador veria primeiro um triângulo aparecendo por um determinado tempo, depois ele veria um quadrado aparecendo por um determinado tempo, e após o quadrado desaparecer, ele precisaria discriminar se a duração dos dois estímulos foi igual ou foi diferente. A evolução desse protótipo para o jogo final é que, ao invés de serem duas formas geométricas, né, agora o que ele veria seria o fundo do universo ficando numa cor por um tempo, depois ele na cor vermelha, né, inicialmente, depois na cor azul, e ele precisaria identificar, então, não se eles eram iguais agora, mas qual ficou menos tempo, né, qual cor ficou menos tempo na tela, e então puxar a alavanca respectiva dessa cor. O nono teste gamificado foi chamado de padrão temporal sensorial, ou no código Morse. Nesse teste, o principal objetivo era investigar a capacidade dos participantes de reproduzir e identificar com precisão padrões temporais apresentados, tanto em sequências regulares quanto em sequências com intervalos variados, visando compreender os processos de aprendizagem e adaptação temporal. No protótipo inicial apresentado no game design, o jogador veria primeiro um padrão temporal apresentado na forma geométrica do círculo, depois ele veria um padrão temporal apresentado na forma geométrica do quadrado, e ele precisava então julgar, né, se os dois padrões eles eram iguais ou se eles eram diferentes. A evolução desse trabalho, a evolução desse jogo, né, durante o trabalho, foi a decisão de criar então um painel maior em que o jogador veria essa referência, né, esse padrão temporal de referência, e ele poderia, e depois veria dois padrões temporais, um à esquerda no painel menor embaixo e um à direita, e ele então teria que julgar qual dos dois padrões era igual ao padrão de referência. Durante todo o desenvolvimento, foram realizadas inúmeras reuniões com
com especialistas de domínio da área da neurociência. Em cada reunião foi tratado 1 a 2 jogos e foram tratadas questões subjacentes tanto da área da neurociência como por exemplo, o tempo entre as repetições, quantas repetições, quanto da área de jogos, né, da área lúdica, em que houve a necessidade, por exemplo, de modificar animações, retirar animações, para que mantivesse a integridade tanto nos dados coletados, né, nos dados produzidos nesses mini-jogos, quanto não retirasse a parte do entretenimento e do engajamento criada pelos jogos. E caso, ao longo dessas reuniões, né, fôssemos testando e houvesse necessidade de ter mais modificações, iríamos incorporando, sempre mantendo essa integridade entre os dois lados. Foram realizadas 8 reuniões no total, e a última reunião ela focou um pouco mais no global, em como conectar os mini-jogos e como criar essa narrativa por completo, além de adicionar, por exemplo, mudanças no começo e no final, que foi a introdução dos tutoriais e a introdução de uma tela de pontuação final, para que o jogador tivesse, então, o feedback como ele foi no jogo, né? Como ele foi na totalização do teste. Durante o processo de desenvolvimento, foi decidido, então, criar um modo história em contrapartida ao modo arcade, já que no protótipo apresentado inicialmente, a única coisa que teríamos era esse modo arcade, em que o jogador teria o menu principal e ele então selecionaria qual minijogo ele gostaria de jogar, por exemplo, discriminação e durações, ele faria esse teste, então ele voltaria a esse menu. Isso causava uma ruptura de desenvolvimento de jogo, né, no ritmo de jogo, em que o jogador, então, ele estava no momento que ele estava imerso numa história, e aí ele era desconectado dessa história, voltava ao menu e precisava escolher outro teste, ou melhor, né, outro mini-jogo, e isso causava essa ruptura, essa desassociação entre um mini-jogo e outro, e o que tendo unicamente como junção o mesmo tema, que seria a viagem no tempo. Foi então conversado e determinado que seria melhor e mais engajador para o usuário se ele estivesse num ambiente em que os jogos fossem conectados, houvesse uma continuação da narrativa e ele pudesse, então, não ter essa quebra de ritmo. Então, por exemplo, no modo história, ele vai estar dentro da máquina do tempo e ele vai percorrer esse ambiente resolvendo problemas que estão aparecendo, e cada um desses problemas, então, é um desses testes gamificados. Então, por exemplo, primeiro ele vai fazer a atenção temporal gerada por ritmos, depois ele vai terminar, vai voltar para a nave, aí ele vai percorrer a nave, vai procurar onde está o próximo problema, e aí ele vai cair no problema de atenção temporal gerada por pistas, e ele percorre, então, todos os 9 testes, voltando ao teste, até o último teste, o 9º, e quando ele termina o 9º, ele volta para o primeiro. Isso acaba fazendo com que o jogador não tenha aquela sensação de que ele está fazendo o teste repetidamente, por exemplo, 10, 15 vezes, apesar de que no final, se ele percorrer inúmeras vezes, ele vai acabar fazendo a mesma quantidade de testes que ele faria, por exemplo, se ele jogasse só o modo arcade, por exemplo. Foi entendido também que para que o jogador tivesse uma melhor imersão no jogo, né, que ele conseguisse se sentir como o próprio protagonista, que houvesse uma ambientação para tal. Então, foi decidido que, antes mesmo do jogador entrar no minijogo, ele já saberia, já teria um glimpse do que ele veria nesse minijogo. Então, por exemplo, no realizar movimentos circulares com duração fixa, o problema estaria na mesinha em que tem várias engrenagens. Quando ele entrasse fosse resolver esse problema, ele cairia naquele minijogo em que ele veria uma engrenagem igual ele precisa girar. E isso faz com que o jogador, antes mesmo de entrar no jogo, ele já tenha essa pré-imersão e ele já sinta que ele está realmente resolvendo aquele problema da espaçonave do tempo, né, dessa máquina do tempo em que ele está. Então, por exemplo, no padrão sensorial, que é no código Morse, dentro do código Morse,
no padrão temporal sensorial e padrão temporal motor, em que ele vai ver aqueles painéis, vai poder selecionar ou reproduzir o ritmo, né, o padrão que ele vai ver. Ele já vai ver, antes mesmo de entrar, as duas telas, a mesma coisa para discriminação de durações, em que ele vai ter que selecionar uma das alavancas, no painelzinho já vai ter as alavancas para ele selecionar. Então, isso causa uma pré-imersão. Porém, a parte arcade ela não foi descartada, já que, pensando do ponto de vista científico, em que se houver a necessidade de juntar 20 voluntários e fazer um teste um pouco mais controlado, num ambiente controlado, a necessidade de você poder falar para o voluntário, olha, você precisa fazer tantas vezes o mini-jogo de discriminação de durações para que a gente possa coletar dados sobre esse teste. Então, essa parte também era muito importante do ponto de vista científico. Então, ela não foi descartada. No protótipo, que é o mais à esquerda, o mini-jogo era unicamente essa parte. Então, a gente tinha uma lista de todos os mini-jogos em que o jogador poderia ir lá e selecionar qual que ele poderia fazer. No desenvolvimento, né, que foi... Perdão. No desenvolvimento que foi feito, ainda acontece essa escolha por lista. A diferença é que o jogador agora ele já tem uma ideia em qual momento, como vai ser mais ou menos graficamente esses jogos. Então, ele tem todo um menu em que ele vai ver coisas antigas, coisas novas, vai ter uma mistura de tecnologia com antiguidade. Então, já dá aquela ambientação de algo atemporal. E no ambiente de escolha, ele poderia, então, através das setas, escolher qual minigame ele gostaria de jogar. Então, apertar o play, jogar aquele minigame. Após terminar o minigame, ele volta para a mesma tela, seleciona outro minigame e por aí vai. Então, isso concede, por exemplo, ao cientista que vai aplicar um teste laboratorial, um controle maior sobre qual minigame está sendo jogado pelos voluntários ali. Bom, e a parte principal, assim, a parte, vamos dizer assim, do ponto de vista científico do jogo, são os dados coletados. Então, houve a necessidade de criar uma classe para cada um dos minijogos, onde existisse a flexibilidade de alteração e incrementação de novas informações. Durante a conversa com o especialista de domínio, foi entendido que quais eram os dados a serem coletados, porém, se no futuro houver a necessidade de coletar mais dados ou gerar mais informações em cima de cada um dos minijogos, essa flexibilidade ela já está criada. Então, é possível, por exemplo, adicionar, ao invés de pegar apenas, por exemplo, o tempo final de cada jogador, quanto tempo ele demorou para apertar o botão, pegar mais informações desse meio tempo, se ele clicou em algum outro lugar, se houve mais de um clique no botão ao longo do período, se ele estava, por exemplo, qualquer outro tipo de informação que talvez seja relevante para a área científica, né? Também houve a necessidade da flexibilidade das constantes de cada minijogo, até mesmo, por exemplo, o minijogo de discriminação de durações, ele tem 2 tempos. Se, por exemplo, o jogador quiser, o cientista sentir a necessidade de, ao invés de ser apenas 2 tempos, terem 5 tempos diferentes, por exemplo, ele não precisaria alterar a programação do jogo, ele só vai lá no arquivo de constantes, muda aquilo. Então, se ele, ao invés do padrão temporal agora ser 4, passar para ser 6, ou os intervalos, isso é bem fácil de mudar. E isso é fácil de mudar até mesmo para quem não é da área da computação, facilitando o processo para cientistas da área da neuro mesmo. E por último, mas não menos importante, todos os dados foram salvos no formato JSON no Google Drive, assim que o jogador finaliza o minijogo. Então ele vai realizar todo o minijogo, aí no final vai aparecer a pontuação dele, na hora que ele clicar continuar, isso vai gerar um relatório e esse relatório vai ser enviado para o Google Drive. Bom, concluindo o trabalho, esse trabalho foi uma extensão do protótipo apresentado no game.
Esse trabalho é uma extensão do protótipo apresentado no design participativo do Time Game. Ele procurou abordar um dos problemas de testes científicos com voluntários na área da neurociência da percepção, na área da neurociência de percepção temporal, procurando resolver o problema da falta de engajamento e da baixa qualidade de dados gerados ao longo do tempo. Ele teve como objetivo final o desenvolvimento de um jogo para dispositivos móveis em 2D e ele, juntamente com a coleta de dados para cada um dos minigames que foram gamificados, dos testes que foram gamificados, perdão. Bom, para os próximos passos nesse trabalho, eu acredito que seria bem interessante aprimorar o sistema de coleta de dados, se necessário, tanto às vezes adicionando mais dados para cada minijogo que seja relevante para a área. Um segundo passo seria implementar um questionário para compor melhor a base de usuários. Quando eu estava conversando com um especialista de domínio, ele comentou que seria interessante ter, por exemplo, qual era a idade do nosso usuário, se ele tinha alguma debilidade motora ou física ou visual, por exemplo, que pudesse fazer com que os dados coletados talvez não fossem melhor diagramados, né, melhor agrupados. Então, eu acho que ter talvez um questionário ou algum sistema que possa recolher essas informações antes mesmo do jogador entrar no jogo talvez seja algo bem interessante para o futuro desse trabalho. Um terceiro ponto seria melhorar o sistema de pontuação. Atualmente, a pontuação unicamente funciona para relatar ao jogador como ele foi naquele minigame, porém não existe nenhuma consequência de fazer uma pontuação boa ou ruim naqueles jogos, né? Então, a ideia seria talvez criar um ranking ou criar algum sistema em que o jogador se motivasse mais em tentar dar o seu melhor em cada um dos minijogos. Um quarto ponto seria adicionar cutscenes e animações. Atualmente existem algumas animações criadas, porém seria interessante para uma maior imersão do jogador criar animações que exemplificassem o que ele vai fazer, animações que explicassem narrativamente o que está acontecendo. Apesar de existir aquelas telas de tutoriais que explicam mais ou menos o que está acontecendo, não é tão imersivo como você criar um vídeo em que aparece, por exemplo, no Rhythm Induce Attention, cristais vindo na direção da máquina do tempo, em que ele precisa, então, ou coletar ou destruir esses cristais para que não atinjam a nave. Se tivesse, por exemplo, essa explicação numa animação, seria muito melhor, muito mais atrativo ao jogador do que apenas um texto antes do minijogo começar. Um quinto ponto seria a implementação de novos testes, expansão da nave e locais exploráveis. Atualmente, o ambiente que o jogador ele tem é pequeno, né? Apesar de ele não sair daquele lugar em nenhum momento, a não ser para fazer um minijogo. É um ambiente pequeno, é um ambiente que após algumas horas ou após algum tempo pode começar a ser desestimulante, né? Então seria legal se esse ambiente começasse fosse maior, tivesse mais locais para explorar, tivesse mais teste, por exemplo, gamificado, que ocasionasse uma maior motivação em querer fazer mais coisas nesse ambiente. Um último ponto que eu também acho bem importante seria a diversificação visual dos testes. Então, pensando naquela sequência em que o jogador vai fazer do primeiro ao nono teste, depois continuar do primeiro, seria interessantíssimo se ele fizesse o mesmo teste, porém com imagens diferentes. Então, graficamente para o usuário seria uma coisa completamente diferente, porém estaria testando o mesmo teste, né? E isso seria algo assim, na minha concepção como jogador, algo muito melhor do que você sentir que vai fazer a mesma tarefa de novo que você já fez algumas horas atrás, por exemplo. Bom, agora eu gostaria de mostrar um pouco como ficou o jogo. Eu vou compartilhar minha tela.
Eu espero que vocês estejam vendo. Bom, vamos lá. Sim, estamos vendo. Ok, obrigado. Essa primeira tela, ela é um pré-menu. Então, eu já comecei um pouco do desenvolvimento capturando alguma informação do usuário. Então, eu tenho um menu anônimo, que aí eu não gero nenhum dado do usuário, porém, existe um login com o Facebook, em que eu consigo capturar, por exemplo, nome, idade, algumas dessas informações. Então, vamos lá. Ao entrar, a primeira imagem que o jogador vai ver é o menu principal, em que ele pode selecionar para qual menu ele quer ir. Então, em créditos, eu falo um pouco mais sobre quem foi que criou, aonde. No menu de ajuda, eu falo por que foi criado esse jogo. No menu de settings, o jogador pode aumentar ou diminuir sons e outras configurações que forem sendo adicionadas. Nessa primeira parte aqui de fase, o jogador pode escolher entre o Story Mode no centro e o Arcade Mode. Ao selecionar o Arcade Mode, ele pode então mudar para cada um dos minijogos, né? E se ele quiser jogar um dos minijogos, ele vai apertar o botão e entrar então no minijogo. E no modo história, ele vai então entrar diretamente nessa nave do tempo e ele pode então caminhar e procurar aonde tem um problema. O que vai aparecer esse botãozinho embaixo, ele vai entrar no minijogo. Por exemplo, esse daqui é o minijogo de repetir tapping, em que ele precisa sincronizar, apertar o botão junto com o estímulo visual. E conforme ele vai sincronizando, as imagens vão desvanecendo. Lembrando que em todos esses testes, após passar o momento de tutorial, não é possível mais pausar o jogo, já que os testes precisam ser contínuos do começo ao fim. Conforme ele vai acertando, a barrinha de combustível da nave dele vai aumentando. Se ele, por acaso, errar, o combustível ele vai diminuindo. Então, já tem um feedback visual quando ele está indo bem ou mal. E após terminar o teste, aparece uma telinha de pontuação em que mostra qual foi a pontuação nesse minigame para ele. Após terminar, ele então volta para a nave onde ele estava e ele pode procurar em qual lugar agora tem algum outro problema para ele resolver. Como, por exemplo, agora no Morse Code, em que ele precisa reproduzir o padrão que ele vai ver no painel de cima, no painel de baixo, apertando o botão assim que o padrão acaba. Bom, eu vou mostrar agora um pouquinho cada jogo, como ficou. Esse daqui é o julgamento de isocronia. Então, ele vai ver um cristal. Esse cristal ele vai piscar algumas vezes. E ele, então, precisa julgar se esse cristal é isocrônico ou não. Se ele julgar que ele aperta o botãozinho de OK, fazendo com que o cristal volte para a nave. Se ele julgar que não é isocrônico, ele aperta o botãozinho de X, destruindo o cristal. Se ele acertar, assim como nos outros jogos, aumenta o combustível. Se ele errar, diminui o combustível. Eu agora vou mostrar um pouco mais sobre o Rhythmic Induce Attention. Então, você tem os círculos vindo num ritmo do mais distante do centro para o mais próximo ao centro. E quando ele chega ao centro, ele precisa selecionar entre destruir o cristal ruim ou capturar um cristal bom. No Temporal Orientation, o jogador vai ver um cristal mais claro ou mais escuro, e após ele acender por um tempo, dará uma pista para ele, ou melhor, perdão, dará um sinal para ele que ou o cristal está inteiro ou ele está trincado. Se o jogador ele tem pouco tempo para decidir se ele quer destruir ou aceitar o cristal. Se o cristal estiver inteiro, ele precisa apertar o botão para continuar. Se o cristal estiver ruim, ele precisa apertar o X para destruir. Porém, se ele demorar muito tempo para tomar alguma atitude, o cristal automaticamente destruído, ele perde pontos. No Ready, Set, Go, ele vai ver uma lâmpada acendendo, depois de um tempo, uma segunda lâmpada, e ele precisa apertar o botão quando a terceira lâmpada fosse acender. Se ele acertar dentro de um offset razoável, as lâmpadas ficam azuis. Se ele errar, se ele acertar mais um pouco mais distante, as lâmpadas ficam azul escuro. Se ele errar por completo, as lâmpadas ficam vermelho, sinalizando para ele que ele errou. Então, além do feedback do combustível, aqui também existe um feedback visual maior.
No movimento circular, né, o Circle Drawing, o jogador ele vai ver essas engrenagens. Ao clicar na alavanca, as engrenagens começam a tirar, então ele já precisa acompanhar assim que ele clicar. Ele não pode soltar mais o dedo da tela. E conforme ele vai acompanhando o círculo, as animações vão esvanecendo até ficar apenas um círculo. E ele precisa continuar por algum tempo movimentando até que as animações voltem. E aí, então, ele pode começar novamente. No Duration Discrimination, o jogador vai ver o universo e aí as animações vão parar, ele vai ver um estímulo visual vermelho, um estímulo visual azul, e ele precisa decidir qual deles foi mais rápido. Se ele acertar, as animações do tempo ficam mais rápidas, se ele errar, as animações do tempo ficam bem devagar. Então, além do feedback do combustível, ele também tem esse feedback das animações. Por último, em The Morse Code, né, o padrão temporal sensorial, o jogador vai ver um padrão temporal de referência, logo após ele verá um padrão temporal que ele precisa fazer a comparação com o padrão de referência, né, um à esquerda, um à direita, e ele precisa selecionar qual dos dois, através dos botões, foi o padrão que se iguala, né, é igual ao padrão de comparação. Então, basicamente, aqui foram todos os minijogos. Terminando o último minijogo, ele volta a realizar o primeiro minijogo da sequência. Bom, novamente eu gostaria de agradecer aos professores, aos meus orientadores, a Sandra, a Caterina, por novamente comparecerem, né, fazendo parte, ter aceitado o convite de fazer parte da banca. E é isso. Passo a palavra para o João. Alan, muito obrigado ali, falou um pouquinho rápido, deu tempo de mostrar tudo, quase 40 minutos, tomou aí o fôlego algumas vezes, ótimo. Então agora a gente vai para a segunda etapa da defesa, que é o momento de arguição. No Brasil, em geral, a gente adota, Sandra, que o mais distante fale primeiro. Acho que ela desligou a câmera. Eu, em geral... Sim, desliguei, não queria, mas já recuperei. Sim. Nas últimas bancas eu fiz uma pequena variação, né? Porque, em geral, eu adoto que as mulheres sejam sempre as primeiras a falarem. No caso aqui, nós temos duas mulheres, então a Sandra vai por critério de desempate, que seria a distância, então, e a Sandra... Muito bem. A gente passa passando, então, a palavra para iniciar a arguição. Sandra, você tem o tempo que for necessário, com você a palavra. Obrigado novamente. Muito bem. Obrigada a todos. Mais uma vez, boa tarde. E eu quero começar por agradecer ao professor André pelo convite para fazer parte desta banca e também cumprimentar o professor João Paulo Góes como orientador e como aqui presidente da banca e também a Catarina. E, claro, cumprimentar também o Alan por ter chegado a esta fase da sua carreira académica e é sempre um prazer estar aqui, ainda que não seja cara a cara, mas é sempre um prazer estar aqui na banca e ter lido um trabalho tão interessante como o do Alan. Então, Alan, eu gostei muito da apresentação e acho que o vídeo foi, como se diz, cherry on top, ou seja, foi muito bom nós podermos ver um vídeo, porque, de facto, eu sinto isto também noutras bancas e noutros trabalhos. Como isto é interação, os nossos trabalhos são muito à volta da interação, fica difícil perceber a sequência das telas só olhando para a imagem estática. Então o vídeo aqui ajudou a perceber a sequência, ajudou a perceber também como é que os jogos, na verdade, os minijogos articulam e como é que é a própria dinâmica do jogo. Portanto, parabéns pelo vídeo, acho que foi uma boa adição à apresentação e valorizou aqui bastante também a própria apresentação. Em relação portanto, algo que salta também muito, algo que é muito visível é a questão dos gráficos. Portanto, os gráficos foram refeitos de acordo com a versão anterior do jogo e acho que estão muito bem conseguidos. Portanto, parabéns também pelos gráficos. Acho que os jogos ficaram bonitos.
E isso é muito importante para o nosso utilizador, porque nos dias atuais é cada vez mais importante que os gráficos sejam apelativos. E os nossos usuários, os nossos jogadores, eles são atraídos por jogos que sejam bonitos, que sejam visually appealing, não é? E, portanto, acho que é aqui um grande feito ter conseguido fazer aqui uma evolução. Para valorizar ainda mais essa parte, eu sugeria talvez mostrar o antes e o depois de forma mais visível, talvez, para destacar ainda mais essa melhoria, porque eu acho que é uma parte significativa aqui do trabalho. Portanto, por que não? E já que teve tanto trabalho a fazer isto, não é? Acho que vale a pena, acho que seria interessante pôr aqui este destaque, este contraste do antes e do depois, para valorizar ainda mais o que foi feito. É uma sugestão. Então, eu costumo fazer isto através de uma conversa. Alan, não quer estar aqui só eu a falar. Vou fazer alguns comentários, claro que sim, mas tenho também algumas perguntas que gostava de fazer. E, portanto, a nível do documento, eu acho que ele está bem escrito, de forma geral está bem organizado. Tenho aqui alguns comentários, coisas pequenas, que depois posso fazer chegar ao professor André, porque não vale a pena estarmos aqui a perder tempo. São alguns pormenores, como um ponto final que faltou, alguns estrangeirismos que estão em itálico e outros não, coisas pequenas que não vale a pena estarmos aqui a perder tempo. Eu fiquei muito curiosa porque aqui eu acho que a área de pesquisa é muito relevante, toda esta questão de patologias do foro neuronal, portanto, do foro, portanto, toda esta questão da neurociência e doenças neurodegenerativas ou neuronais. Bom, aqui não sou especialista, a Catarina depois poderá aqui nesta parte esclarecer mais, mas existem aqui algumas patologias como o Parkinson e outras, mesmo inclusive é o déficit de atenção, portanto aqui um conjunto de patologias, e fiquei muito curiosa em perceber como é que se poderão utilizar estes jogos para auxiliar o diagnóstico. Portanto, como é que se pode dar o salto de ter este conjunto de jogos para, de facto, operacionalizar, ou seja, fazer o deployment destes jogos como um método complementar ao diagnóstico. O que é que será preciso para isto poder estar a ser usado na prática? Assim, acredito que tendo a coleta de dados, né, Bom, atualmente o jogo ele só coleta dados, ele não faz nada além de coletar dados e gerar dados. Então, o que precisaria era alguém da neuro que conseguisse pegar esses dados, tratar esses dados e entender aonde se encaixa diretamente por exemplo, se ele está num padrão normal, um padrão neuroatípico, né? Então, seria mais como se fosse uma extensão do trabalho, algo como tratar esses dados para poder enviar uma notificação para o jogador. Olha, talvez seja interessante você buscar um profissional da área da saúde, porque você está apresentando padrões que se referenciam a algum diagnóstico específico. Então, talvez seja legal você procurar alguma ajuda nesse sentido. Então, muito provavelmente se encaixaria nesse meio, sabe? Ok. E a nível dos dados, existe já toda uma infraestrutura para coleta. Eu estou a tentar utilizar termos mais perceptíveis para fazer a coleta dos dados. Portanto, existe já aqui na secção 5.2, portanto, explica que os dados consistem em ficheiros JSON que estão organizados por pastas, partilhados no Google Drive e etc. Mas a minha dúvida portanto, como é que estes dados podem ser utilizados para complementares de diagnóstico? Durante os testes científicos mesmo, eram gerados dados dos usuários. Então, por exemplo, um voluntário... Acho que o mais fácil
fazer essa comparação é no julgamento de isocronia, eu acho. Só um segundo só, para não falar algo... É isso aí, julgamento de isocronia, em que você tinha um grupo de usuários com ataxia cerebelar e um grupo de indivíduos saudáveis, e existia essa comparação entre os dados. Então, os dados vão estar lá. Como desenvolver uma técnica para analisar esses dados, aí não cabe muito a mim, que sou da computação, porque eu não saberia como analisar os dados gerados, e sim alguém da neuro. Então, muito provavelmente, se for existir alguma introdução vamos dizer, dessa dinâmica entre análise de dados e um diagnóstico, precisaria muito mais de alguém da neurociência, talvez alguém da área da saúde até mesmo, para poder juntar entre o que eu estou gerando, que é o jogador tem o tempo de exemplo e tem o tempo que ele foi gerado, e eu tenho um offset que eu considero um offset máximo para que o jogador esteja vamos dizer assim, na pontuação certa e não esteja fazendo além do que era esperado para ele, né? Mas sair disso para um diagnóstico é só com alguém que esteja na área da neurociência, esteja na área da saúde e possa realmente entender esses dados gerados. Eu respondi? Okay. Obrigada. Então, fiquei mesmo curiosa, porque eu acho que um dos grandes pontos positivos na pesquisa é a aplicabilidade prática, e eu acho que existe aqui muito potencial neste trabalho para, de facto, poder haver uma aplicabilidade prática, o que é muito, muito interessante. Ok, então, voltando aqui um bocadinho atrás, eu fiquei também curiosa com a questão do tempo. Portanto, existe aqui toda esta questão da percepção temporal. E nós estudamos, pelo menos aqui no meu grupo de fatores humanos, a interação. Nós estudamos portanto, questões individuais, e a própria percepção do tempo é algo que nós também investigamos, na medida em que, e certamente já aconteceu com Alan, quando está a fazer uma atividade em que está muito, como é dizer, muito absorto, muito dentro da atividade, algo que gosta muito de fazer, algo que tem competências para fazer, algo que realmente é uma grande paixão. O tempo parece voar. Por outro lado, quando estamos a fazer uma atividade em que ou não temos tanta competência, ou é algo que não nos estimula, ou algo que não gostamos pessoalmente também muito, o tempo parece desacelerar, não é? E a isto chama-se também a teoria do flow, em que existe aqui um equilíbrio entre a competência e o nível do desafio, e quando existe aqui um sweet spot no meio entre o nosso nível de competência e o nível do desafio, isto é muito usado em jogos também, nós estamos em flow. E a nossa percepção temporal altera-se. Justo. E a minha pergunta é, será que fazia sentido, ou será que isto cabe, será que isto se enquadra de alguma maneira aqui no contexto do trabalho do Alan? Acredito que sim, no sentido que, por exemplo, os testes em laboratório, em que o voluntário vai lá, senta numa mesa, num ambiente completamente, vamos dizer assim, controlado, ele já tem essa percepção temporal diferenciada, principalmente após, por exemplo, fazer um teste, se não me engano, o movimento circular no teste que a pessoa precisava estar lá, ele pegava uma caneta acho que era, esqueci o nome do mecanismo, e ele precisava acompanhar esse mecanismo durante um tempo, e após isso ele precisava continuar. Isso não só era cansativo motoralmente, como era cansativo estar lá sentado, parado, num ambiente em que ele não poderia sair, se levantar, fazer nada, até terminar o teste, né? E ele precisava repetir esse teste, sei lá, se eu não me engano, acho que foram 30 vezes. Então, era tipo algo do tipo quase meia hora sentado realizando a mesma coisa pela mesma frequência. Então, essa percepção temporal ela já muda um pouco. A ideia, inclusive, de se ter um modo história em que você tem a imersão de estar no jogo e
quando você tem uma imersão, você acaba passando muito mais tempo, né, fazendo aquilo, né? Você não percebe o tempo passar, e você tem um modo arcade em que, por exemplo, se existir a necessidade de fazer um teste em que eu vou pegar e colocar esse jogador no ambiente controlado, né, numa sala específica para fazer aquele mini-jogo, também vai mudar, até mesmo se for a mesma pessoa realizando um jogo em um ambiente relaxado e um ambiente mais, vamos dizer assim, mais sério, né? Então, eu acredito que entre, mas eu acredito que não é da minha, vamos dizer assim, não é do meu âmbito falar sobre como essa percepção temporal ela vai ser entendida nos dados, né? Porque eu acredito que isso ficaria muito mais no lado do cientista da neuro do que no lado do jogo em si. Mas sim, eu acredito que existe essa diferença entre realizar um teste num ambiente sério, num ambiente controlado, em que às vezes você precisa ficar numa sala sozinho, do que você estar em casa, sentado no sofá, pegar o celular e começar a jogar. Você vai estar muito mais relaxado, às vezes até vai estar mais motivado a tentar acertar o que está fazendo do que num ambiente sério, em que você pode estar até um pouco mais enrijecido, né, e não conseguir performar tão bem ou gerar dados tão precisos quanto se você estivesse num ambiente mais normal. Ou o contrário, né? Assim, fica difícil para mim falar se vai ser um ou outro, só com testes. Claro, exatamente, só com testes. Também tenho algumas perguntas em relação aos testes, mas mais daqui a alguns momentos. Boa, então, em relação ao trabalho relacionado, em relação aos fundamentos teóricos, eu acho que o Alan fez um bom levantamento de trabalhos e, portanto, acho que esta parte está bastante completa. Faltou-me aqui, talvez, e o Alan verá se isto faz sentido ou não, para o trabalho, é se aqui talvez fazer assim um apanhado, uma visão global do que aprendeu com os trabalhos relacionados. Quais as principais lacunas, o que é que falta na pesquisa, na área, e que poderá, então, introduzir aqui uma oportunidade para portanto, para olhar para esta lacuna e esta falha que existe na pesquisa e, então, atuar nesse sentido. Portanto, talvez fazer aqui, no final dos trabalhos relacionados, fazer aqui um subcapítulo de discussão, talvez, para tirar aqui algum sumo desta secção e conseguir também fazer a ponte com a secção seguinte, em que começa a falar, efetivamente, do trabalho que realizou. Portanto, fica também a sugestão. Está bem? Acredito que seria bem interessante mesmo fazer, porque eu até comento um pouco sobre como ele se relaciona com o meu trabalho, mas eu não cheguei, talvez faltou essa conexão. Foi mencionando ao longo da secção, então depois fazer só aqui um wrapping up e passar para a secção seguinte com uma ponta, acho que seria interessante. Ok, muito bem. Chegamos à secção 3, capítulo 3, em que fala no estilo. Portanto, o estilo artístico, já falei, já disse que pessoalmente acho que faz sentido, e não só pessoalmente, mas a nível dos jogadores, acho que faz sentido. E, portanto, é um estilo clean, mas ao mesmo tempo interessante. Mas aqui, portanto, Alan, você diz que foi escolhido o estilo 2D em 8 bits. Houve esta mudança de estilo artístico a fim de ser usada como ferramenta de narrativa e ser mais atrativa para a jogabilidade e o jogador. Então eu aqui pergunto, como é que chegou a esta conclusão? Assim, os últimos jogos, principalmente pensando em jogos indies, eles acabam fugindo um pouco mais do 8 bits e sendo alguma coisa mais vetorial, que é mais fácil de trabalhar, inclusive, em jogos novos, que você tem múltiplos tamanhos de tela, então é mais fácil você conseguir enquadrar jogos vetoriais a esse tipo de estrutura. Foi muito mais nesse sentido, né, de ter-se mais jogos com
a arte em vetorial do que a arte em 8 bits. E eu, particularmente, acho mais bonito a arte vetorial do que uma arte 8 bits. Se bem que uma arte 8 bits bem trabalhada é muito legal, só que, ao mesmo tempo, demanda muito tempo você fazer algo nesse estilo. Basicamente, é isso. Ok. Certo. Então, percebo também que a narrativa foi melhorada face ao jogo original, em que existem até algumas frases a dizer como é que eram as narrativas anteriores e que houve aqui as alterações, não é? Podia ter, talvez, o antes e depois também. Ou seja, temos as frases da narrativa anterior, podia ter também as frases atualizadas para a nova narrativa, para o leitor perceber aqui o contraste e em que é que realmente melhorou, porque o Alan diz em que é que melhorou e como é que melhorou, mas não diz exatamente como ficou. Então, se houvesse espaço no documento, eu não sei se há aqui restrições de espaço e se já estamos muito perto do limite, mas se houvesse espaço, podia ser algo que podia... Eu acho que eu comento sobre como ficou a narrativa no desenvolvimento, mas realmente aqui na arte eu não chego a comentar como ficou a narrativa final, né? Qual é a sequência, ou por que eu escolhi, por exemplo, um estilo, ou por que eu mudei tanto uma narrativa para outra. Talvez seja interessante colocar algo, ou a fazer um apêndice final aqui, falando como ficou a narrativa. Por exemplo. Ok. Depois, já perguntei sobre o JSON e Google Drive, portanto já perguntei sobre os dados. Depois, eu acho que o jogo está bem explicado e aqui na apresentação ainda ficou mais claro, portanto a descrição do jogo, tudo, acho que foi importante porque são muitos jogos, não é? Então acho que ter as várias descrições dos vários jogos acaba por ficar muito completa. E os diagramas que estão na secção 5.1.4 estão muito bons também, estão de acordo com o esquema visual dos próprios protótipos, portanto, parabéns também por estes diagramas. Penso que talvez... tenho aqui uma pergunta. Várias vezes falou de testes com a equipe. Portanto, teste 1, teste 2, teste 3, portanto, falamos sobre os testes e foi uma palavra recorrente, uma palavra que aconteceu em todo o documento e eu gostava de perceber aqui um pouco mais sobre os testes. Como é que estes testes foram feitos? Com quem? Qual a duração dos testes? Se os usuários tinham tarefas que era pedido que realizassem? Como é que que métricas foram recolhidas? Se recolheu o tempo que eles demoraram a completar as tarefas, se no final fez algum questionário. Portanto, gostava de perceber aqui um pouco mais sobre estes testes. A maioria dos testes que foram feitos, eles não foram algo tão, vamos dizer assim, controlados. Eram mais eu testando o jogo ou o Cravo, né, que é o especialista de domínio, testando o jogo mais com uma visão um pouco mais científica do teste do que eu como jogador. Às vezes eu pedia para algum amigo meu ou para algum familiar, olha, o que você acha desse jogo que eu estou desenvolvendo? Aí eu mostrava para ele e pedia para ele fazer algum dos testes que eu estava desenvolvendo. Até mesmo foi nesse sentido que houve a necessidade de criar, por exemplo, a tela de tutorial, porque muitas vezes eu entregava um minijogo para um irmão meu e aí ele olhava algumas vezes, não entendia o que ele precisava fazer, então havia essa dificuldade inicial em qual que era o objetivo daquele minijogo. Então, os testes eles foram muito mais nessa visão de jogabilidade e de entender do meu lado e do lado do Cravo na parte de aqui não pode ter animação, porque se tiver animação, o jogador ele pode, ao invés de utilizar o tempo como referência, ele utilizar a animação como referência, e isso pode ocasionar dados coletados errôneos, né? Já que a gente está falando de tempo e não de, vamos dizer assim,
diferença de referencial, né? Que ele vê uma animação começando lá no fundo, uma animação terminando aqui, e ele pega essa referência ao invés de ficar pensando qual tempo que passou, né? Ter essa pequena diferença. Mas eu acho que os testes foram muito mais nesse sentido de algo mais não tão formal. Ok. E normalmente, quantas pessoas mais ou menos é que participavam nestes testes informais? Na época, a minha ex-namorada, o Cravo, e às vezes o meu pai e minha mãe, que eram um pouco mais velhos, então eles tinham outra percepção do jogo, e meus irmãos, 2, 3. Certo. Boa. E, portanto, era um teste mais informal, não havia assim um número de tarefas, não. E estes testes serviram principalmente para aprimorar algumas mecânicas de jogo, certo? Isso. E mesmo as várias telas do jogo. Sim? Isso. Ok. Boa. E se eu estou a tentar cumprir aqui, eu perguntei ao professor André quanto tempo mais ou menos era habitual, portanto estou aqui a chegar ao final da minha meia hora, tenho aqui muita curiosidade, podia ficar aqui muito tempo a fazer perguntas ao Alan, porque o trabalho merece, mas vou tentar manter aqui o meu tempo, até para a Catarina também ter o seu tempo para fazer as suas questões. Mas, portanto, eu tenho só aqui algumas perguntas. Uma delas tem a ver com uma questão que Alan falou sobre a falta de engajamento. Porque um dos objetivos aqui do trabalho era resolver o problema da falta de engajamento. É algo que fala na motivação ou na introdução, já não tenho a certeza, e que também fala na conclusão e que também falou aqui na apresentação. Portanto, é uma temática que é importante, é relevante, além da questão da possibilidade de meio auxiliar ao diagnóstico de algumas patologias, ao mesmo tempo serem jogos que tenham um elevado nível de engajamento. Claro que mais facilmente conseguirão cumprir este objetivo, não é? De auxiliar as pesquisas em percepção temporal. E como é que é possível, como é que faria, se tivesse agora mais 2 meses, 3 meses, como é que poderia tentar obter esta informação? Se jogar estes jogos realmente existe um maior engajamento ou não? Será que era possível? O Cravo ele vem fazendo alguns experimentos com voluntários em ambiente controlado, né? Ele gerou alguns dados já sobre isso. Inclusive, alguns dos jogos foram levemente modificados durante essa época em que ele gerou alguns dados, falou assim, esse tipo de teste, quando é feito desse jeito, quando chega na metade, o pessoal está apertando o botão de qualquer forma, porque ele só quer acabar com aquilo, ele não aguenta mais. Então, talvez não seja interessante a gente fazer desse jeito. Por exemplo, no padrão temporal, inicialmente eram 7 intervalos de tempo, depois diminuiu para 6, depois diminuiu para 4, porque ele falou... Inicialmente eu falei assim, esse teste está muito longo, eu passo 10 minutos fazendo esse mini-jogo e eu chego na metade e eu só quero desligar o celular. E aí ele falou assim, realmente esse teste é muito longo, vamos tentar melhorar. Então, a primeira etapa, assim, eu acho que o primeiro passo no sentido de talvez ver o quão engajador o jogo tá, seria distribuir para algumas pessoas e falar, joga aí, vê o que você acha desse jogo. Por exemplo, a minha mãe mesmo, quando eu estava mostrando o jogo já finalizado para ela, ela passou algumas horas tentando fazer alguns dos mini-jogos que ela achou super interessante, principalmente o Rare Set Go, que você vê a luzinha, ela errava, ela falava assim, não, agora eu vou acertar. Então você tem esse sentimento de querer acertar, de querer estar ali fazendo. Mas pensando num ponto de vista agora científico, em que a gente precisa de dados e não só a sensação de estar, seria interessante como eu coleto o dado dos usuários, assim que eles entram no jogo, eles precisam fazer o login. Eu coleto esse ID do usuário, eu posso manter ele, e eu consigo saber quantas vezes, por exemplo, ele acessou o aplicativo, quanto tempo ele passou no aplicativo, e isso gera dados para mim,
sobre se é um jogo que o usuário joga a primeira vez, depois nunca mais entra, se ele passa tempo ali dentro do jogo, quanto tempo ele passa. E uma parte legal também é que a parte arcade é bem interessante para aqueles momentos em que a pessoa está indo para o trabalho ou está em casa e só quer passar 1-2 minutos fazendo alguma coisa diferente. Então ele pode pegar o celular, abrir um minijogo específico que ele gosta de fazer, vai lá, entre aspas, brinca um pouco, pausa, vai fazer outra coisa. Então, ter esses dois lados também é bem interessante nesse sentido. Mas eu acredito que para um levantamento é mais engajador e gera melhores dados do que um teste científico no ambiente controlado, seria muito mais, por exemplo, uma sessão de testes e uma sessão de, olha, agora o jogo está terminado, vamos apresentar ele para um número X de pessoas e ver o que acontece, se as pessoas vão continuar jogando, se vão deixar de jogar, e vamos pegar esses dados gerados e vamos comparar com os dados gerados do Cravo, por exemplo, com os testes em laboratório, e ver se existe uma diferença muito grande entre a qualidade dos dados gerados, principalmente depois de um tempo, né, acredito que seja nesse sentido, né, que daria para comparar as coisas e ver se realmente aumentou o engajamento. Mas, do ponto de vista, vamos dizer assim, experimentacional com os meus parentes e amigos, foi algo bem interessante de ver, porque às vezes a pessoa, tipo, foi o que eu falei, às vezes minha mãe errava algo e ela falava assim, não, agora eu vou acertar, agora eu quero acertar, e aí ela errava de novo. Aí só que ao invés de ter aquela frustração, ela queria acertar, né? Porque quando você acerta, faz uma luzinha diferente, foi bem interessante assim, nesse sentido. Muito bem. Ok, então acho que estou satisfeita, já estou dentro do meu, chegar mesmo ao final, e então vou só terminar a minha intervenção neste assunto, agradecendo mais uma vez o convite, foi uma grande honra. Obrigada também ao João e a Alain, obrigada por esta conversa e uma boa sorte para a sua futura vida profissional e académica. Obrigada. Obrigado. Sandra, muito obrigado. Anotei aqui seus comentários, foram 17 pontos. Todos eles serão depois discutidos com o Alan, tá? Agradeço e já aproveito para passar a palavra para a Caterina. Obrigada, João Paulo, pelo convite. Obrigada, Alan e André. É um prazer. Eu sou, acho que, histórico da qualificação. E fiquei muito feliz ao ver o resultado, porque, primeiro, o trabalho já estava bom, né? E vocês conseguiram ainda realmente dar esses passinhos para deixar ele redondinho. É muito bom esse trabalho. Vi que você incorporou muitas sugestões que foram feitas na sua qualificação, e acho que realmente foi para beneficiar seu trabalho, e você melhorou o texto, então estou super satisfeita nesse ponto, e parabenizo vocês, todos vocês, né? Sei que vocês são uma equipe bem eficiente, e vou tentar só fazer alguns apontamentos, até para, de novo, contribuir um pouquinho, né, para esse trabalho andar para onde ele tem que chegar, e ele tem que chegar para ser usado, né? Acho que é um jogo, não é nada se ele não tem jogador na frente, né? Então, quanto mais jogadores, acho que é melhor o sucesso do trabalho. Eu vou rapidamente comentar sobre alguns dos pontos que a professora Sandra colocou, até para talvez esclarecer um pouco o que poderia ser feito nessa parte mais de neurociências, né? Nessa parte mais de validação das tarefas. Também não sei o quanto vocês já conversaram com o professor André, que é especialista na questão de julgamento temporal, e acho que vai cuidar muito bem disso, mas quando a gente pega qualquer tarefa ou qualquer teste, ele pode... Bom, o que precisa ser feito primeiro é sua validade, avaliar, né? Precisamos avaliar a validade interna, validade externa. Validade externa tem a ver com o quanto aquele jogo, aquela tarefa, ele atende
aos conceitos e teóricos mesmo, que eu não tenho certeza que todas as 9 tarefas atendem, mas você precisa mostrar isso com dados, né? Então, você está avaliando, em cada jogo, você está avaliando uma série de funções cognitivas e existem testes clássicos que avaliam talvez as mesmas funções cognitivas. Então, tipicamente, a validação é feita, você aplica esses testes, você aplica as suas tarefas e você faz uma comparação para ver se a pessoa que vai bem num, ela deveria ir bem no outro, né? Você está validando o construto teórico com testes já consolidados. E aí depois você vê a consistência interna, ou seja, será que dentro daquele jogo que tem duração de 10 minutos, todas as tentativas, elas estão apontando na mesma direção, ou seja, você tem uma consistência interna dentro daquela tarefa, ou não, algum item está distoante, sabe? É um item que ficou muito difícil, todo mundo erra. Então, você faz uma certa avaliação da consistência interna. E aí, pronto, né? Não é fácil, mas você dá uma qualidade e você tem dados para apoiar isso, para mostrar que suas tarefas são válidas. E aí, você faz uma normatização, você coleta dados como população, sempre mais fácil universitários, né? No nosso caso, população aqui disponível. E aí, você cria, como você falou, a norma sobre o que seria desempenho esperado. Então, para universitários, como certo perfil de idade, gênero, qual é o desempenho, qual a faixa de desempenho normal, né, da faixa de normalidade. E aí depois você pode fazer isso com outros grupos, tanto variando idade, como variando perfis. Então, qual seria o desempenho esperado para uma pessoa com uma ataxia cerebelar? Né? Você tem uma patologia por trás, então o desempenho vai ser diferente do desempenho normal, e aí você começa a criar perfis diferentes. Para pessoas com transtorno de atenção, qual seria o perfil? E aí, criando esses bancos de dados, essas normas, aí sim, você tem uma ferramenta que pode começar a servir para diagnóstico, né? E aí tem algumas ferramentas que você encontrar online, então a pessoa não tem nenhum interesse, ela não busca diagnóstico, mas de repente ela encontrou o seu site, seu jogo, ela faz tarefas, e por curiosidade ela clica lá, vê meu perfil, e ela sai um feedback, olha, seu perfil está muito parecido com o perfil de TDAH, pensa em procurar um especialista para ter um insight melhor. Mas é um longo caminho, não sei se é a vontade de vocês de caminhar nessa direção, mas é uma possibilidade, né? Uma possibilidade, seria uma aplicação mais para diagnóstico, aplicação diagnóstica. Mas, além disso, ainda tem aplicação só para ser diversão, né? Já é válido ter esse jogo disponível no Play Store e quem quiser baixa e faz uso para se divertir, ou até para treino. Cada vez mais a sociedade se preocupa com envelhecimento, deterioração cognitiva, e existem muitos sites, inúmeros sites, sem nenhuma fundamentação científica por trás, que vendem isso, né? Então, melhora a sua atenção, melhora a sua memória, combate o Alzheimer, né? E dá força ao seu cérebro. Tem várias etiquetas, até às vezes enganosa, mas sim, também é um campo muito, muito amplo para ser explorado. Então, você vê que esse trabalho tem uma relevância muito grande, científica, social, onde você olha assim, você vai pensar sobre aplicabilidade. Então, parabéns, novamente. E aí, algumas perguntas, então. Algumas poucas perguntas. Sendo esse um trabalho interdisciplinar, que acho que, de novo, é um ponto super positivo, eu não sei se faz sentido ter no final ou nos anexos algum workflow, sabe? Pensando em outras pessoas que gostariam de desenvolver um trabalho parecido. Qual seria passo a passo? Será que é válido adicionar, sabe, algum workflow nesse sentido? Acredito que sim, acredito que
talvez seja interessante como que foi o desenvolvimento no sentido de, primeiramente eu dei uma estudada no protótipo, depois tive uma reunião com o Cravo, por exemplo, que é o especialista, aí eu tive que sentar, dar uma olhada na narrativa, entender como que a narrativa poderia se encaixar uma na outra, se fazia sentido aquela narrativa, apesar de ter o tema igual, se fazia sentido num contexto mais geral, e aí depois sentar e analisar, como é possível fazer, por exemplo, desenvolver o jogo de maneira que ele, para alguém que não é da computação, pudesse pegar, por exemplo, um cientista da neurociência, pudesse pegar, alterar alguns tipos de, por exemplo, de itens, né? Por exemplo, quantidade de vezes, tempo de intervalo entre determinadas animações, para que pudesse testar algo em específico em um dos testes, por exemplo. Eu quero testar o julgamento de isocronia quando o tempo é muito baixo. Então, quando o intervalo de tempo é na categoria de 100 milissegundos. Não, agora eu quero testar quando a categoria de tempo é, sei lá, 1 segundo. Será que o usuário vai conseguir pegar essa diferença? Então, como ter essa preocupação, como criar talvez um arquivo desse modo. Então, eu acredito que talvez faça sentido ter algo mais ou menos como se fosse um fluxograma de pensamento. Uhum. Joia. E aí, acho que isso vai, né, possibilitar também de outras pessoas se animarem e abraçarem um projeto desse tipo, que não é fácil interagir com pessoas de outras áreas, encontrar linguagem em comum, né? É difícil, às vezes. Eu gostei bastante que vocês deixaram esses dois módulos do jogo, Story Mode e Arcade Mode. Acho muito importante, justamente para abrir mais possibilidades de aplicação. E no final, quando você colocou lá um dos pontos de adicionar mais testes, né, importância de expandir, eu acho que no momento talvez não seria mais testes, mas mais refinar, né, fazer um refinamento de cada tarefa, sabe? Porque até como te falei, eu vejo muita aplicabilidade dessas ferramentas. E acho que se você conseguir, por exemplo, adicionar ou ver justamente nesse refinamento, se o tempo de cada teste pode ser longo para um jogador, mas ele pode ser o tempo necessário que um pesquisador precisa para coletar número de amostras, sabe, necessárias para ele conseguir avaliar uma determinada habilidade, seria interessante, talvez, adicionar também um modo light do jogo, com poucas tentativas, sabe, só para realmente manter engajamento, e um modo full para todas as tentativas que um pesquisador poderia necessitar. Sabe, eu acho que mais do que pensar em adicionar mais jogos, porque você tem 9 jogos super completos, você está avaliando uma habilidade, um conjunto de habilidades relacionadas com julgamento temporal de vários ângulos. Acho que nesse sentido está bem completo, mas talvez pensar mais como refinar essa usabilidade, se essa é a palavra correta. Acho que faz bastante sentido isso. Quando eu digo adicionar novos jogos, não era tipo logo a seguir, tipo literalmente o próximo passo seria adicionar novos jogos. Sim, eu acredito que existe toda essa vamos dizer, precisa dar essa refinada, coletar dados até mesmo para saber se estão sendo gerados corretamente, né? Fazer todo tipo de comparação específico com os dados. Porém, eu acredito que talvez os novos testes não precisam ser novos testes, mas podem ser os mesmos testes com aquele visual diferente que eu comentei no último tópico. Talvez isso faça mais sentido do que adicionar novos testes. Até mesmo porque, como você mesmo comentou, às vezes o cientista precisa que o usuário faça aquele teste 20 vezes. Só que você, como jogador, fazer o mesmo jogo, né, 20 vezes, pode ser meio frustrante, pode ser cansativo. Então, se você conseguir colocar o mesmo teste, que testa a mesma coisa, mas com um visual completamente diferente, o jogador não tem
talvez não tenha esse sentimento de estar realizando a mesma coisa. Sobre a ideia de ter um jogo mais light, um jogo mais, vamos dizer assim, mais complexo, entre aspas, fácil de realizar isso, porque a padronização vamos dizer assim, de constante está lá, já está criado vamos dizer assim, um arquivo em que é só mudar, por exemplo, a quantidade de vezes que o usuário precisa fazer. Por exemplo, existe a rota dos novos testes cognitivos, mas se o cientista falar assim, não, só quero testar esses 4 testes nessa sequência, ele pode alterar a sequência, alterar quantos testes o jogador precisa fazer. Então, ele pode ficar circulando entre 4 ou 2 testes, ou os 9, ou só um. Então, ele vai lá, faz um, volta para a nave, vai lá, faz o mesmo, volta para a nave. Também, vamos dizer assim, o esqueleto disso já está construído. Talvez uma coisa interessante para se fazer é deixar isso de uma maneira acessível até mesmo para quem está jogando. Então, eu gostaria de fazer só essa sequência. Então, colocar, por exemplo, um menu de configuração específico dos testes, em que o jogador pode acessar cada configuração específica de cada teste e alterar de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, num teste mais controlado, em que o cientista vai estar lá do lado acompanhando, ele poderia, por exemplo, falar assim, todo mundo para o celular entra nessa configuração desse teste específico e todo mundo vai colocar 10 vezes. E aí, fazer o jogo lá com essa configuração nova. Então, vamos dizer assim, o esqueleto disso já está construído, já está lá. Uhum. Perfeito, isso mesmo. E aí nessa mesma linha, eu gostei muito que no final você reconheceu a importância de ter as animações ou cut screens para ter uma explicação mais visual. Pensando nas populações como analfabetos, né, adultos que não sabem ler, ou mesmo crianças, ou pessoas que mesmo lendo não conseguiram entender, e aí a animação está aí para dar um suporte super, super importante. A estética, concordo com a professora Sandra, é muito boa, gosto muito desse design. Só uma curiosidade, alguma inspiração no Machinarium, no jogo, não sei se você conhece? E não dá para ouvir. Machinarium é o nome de um jogo? Ou... Eu não conhecia esse jogo. A ideia do design era colocar coisas do cotidiano, né? Para que o usuário tivesse uma sensação de que, por exemplo, o protagonista usou coisas que ele ia encontrar na casa. Então, por exemplo, lâmpada, botões, engrenagens, entre as coisas simples, né, também. Eu não queria deixar um jogo tão complexo, tão futurístico. Eu também não gostaria de deixar ele algo mega arcaico. Mas eu acho que vamos dizer assim, essa ideia de que ele é vamos dizer assim, um pesquisador que está tentando viajar no tempo. Ele foi construindo a máquina dele. E aí deu certo. É bem interessante. Um segundo ponto, que inclusive o João comentou, é o do Among Us, que ele é um jogo em que o jogador ele está na nave, né? Ele está nesse ambiente, e até aquele vislumbre do que o jogador vai fazer existe, né? Então, por exemplo, quando ele vai lá na telinha de fiação, a task que ele vai fazer é a de fiação, né? Então, ele já tem esse vislumbre do que ele vai fazer antes mesmo de sentar para fazer, né? Então, também existe essa inspiração artística do Among Us. Uhum. Muito legal. Among Us é maravilhoso. Só um comentário, meus filhos de 10 anos, eles brincavam com os amigos Among Us fora do computador, sabe? Criando tasks pela casa, e não se matando, ninguém morreu. Fora do computador. Mas tinha o conselho para decidir quem seria excluído da nave. Então, genial. Muito bem. Uma outra questão que surgiu quando você falou talvez da possibilidade de incluir mais dados no jogo, né, sobre o jogador, que acho que por um lado, realmente para o pesquisador é muito interessante, né, ter dados de caracterização desse sujeito. Por outro lado, você tem um outro problema, que é proteção de dados pessoais, né? E aí eu não entendo nada, mas é um dado, acho que relevante para você colocar na lista.
ainda mais se esse dado vai ser armazenado em alguma nuvem, né? Como garantir proteção de dados e, no caso de uma pesquisa, por exemplo, né? Quando você simplesmente não pode deixar esse dado sem proteção. É um ponto que pesquisadores estão sendo questionados cada vez mais pelas agências de fomento. Então, você tem que declarar como esse dado é protegido, como ele é criptografado. Acho que é um ponto para se pensar se tiver o banco de dados. Esse dado é para o computador, para o tablet, dá para jogar offline, online. Acho que não encontrei essas informações no trabalho. Atualmente o jogo ele só funciona inteiramente, né, online. Então, se você ficar offline, quando acabar o minijogo, ele vai tentar enviar os dados e ele não vai encontrar. Então, ele vai mandar um aviso. O jogador ele pode continuar jogando os próximos minigames, mas toda vez que ele terminar o minijogo, ele vai tentar fazer o envio do arquivo e vai dar problema e ele vai ter ele vai mandar para fora do aplicativo para tentar se conectar, não vai conseguir, enfim, vai ter essa disruptura. Mas dá para jogar offline sem nenhum problema. Sobre o jogo, ele está disponível para mobile, então, mas só para Android, não tem para iOS, até mesmo porque para desenvolver para iOS precisa ter um Mac, precisa ter entre aspas, as ferramentas necessárias para desenvolver para iOS. Porém, eu consigo gerar a aplicação para computador também, para o Windows, por exemplo. O Windows, Linux, exceto o iOS, exceto o Mac. Mas o jogo atualmente ele está disponível, inclusive eu tenho ele no meu celular. Deixa eu ver se consigo mostrar. O tablet dele rodaria no Android? Acredito que sim. Então eu consigo fazer login, start, aí ir lá pro play, não sei se dá dando para ver direito. Aí, dá para ver mais ou menos. Aí dá para selecionar. Então ele não é pesado, né, Alan? Não, ele é bem levinho, então eu consigo ir mexendo. Aí só não estou enxergando, mas enfim. Não, então ótimo. Ele já está funcionando. Existe entre aspas, um único problema, é que o login com o Facebook, eu preciso da chave da Apple Store, da Play Store, perdão, e como o jogo não foi lançado na Play Store, não tem essa chave, então para login com o Facebook, ele só está funcionando localmente. Isso talvez é uma outra adaptação que não sei se seria difícil, mas de repente criar uma possibilidade de pesquisador cadastrar os usuários e criar uma login externamente, fornecendo esse login, pode ser numérico ou símbolos, para os seus voluntários, os sujeitos da pesquisa, pensando mesmo, por exemplo, crianças, adolescentes, coletas sendo feitas na escola, ou mesmo idosos, né? Temos projetos aqui para a terceira idade. Então, nem sempre eles têm Facebook. E se tiver uma possibilidade de criar login, cadastrar o usuário, fornecer esse login para o usuário, e aí cada um entra e joga, acho que é uma coisa boa, assim. A própria Unity, ela tem um sistema de banco de dados em que você consegue cadastrar o jogador e ele fica relativamente salvo. A ideia do login anônimo é mais ou menos essa. Então, por exemplo, depois de criar o meu login, a chave do meu ID fica salva tanto na Unity quanto no jogo. Então, se eu tentar logar de novo, vou receber a mesma chave. Então, daria para fazer sim, por exemplo, um menu de cadastro em que o jogador consegue criar o nome dele e ele fica salvo na Unity, né? Existe essa possibilidade. Mas acredito que seria algo a se estudar, né, em como implementar isso, até mesmo porque, por exemplo, o Facebook ele tem um aviso de que alguns dados serão pegos, né, como, por exemplo, nome, idade, se eu quiser pegar a foto de perfil, enfim, qualquer informação a mais que eu vou pegar vai ser descrita naquele processo de, olha, tal aplicativo quer utilizar esses dados. Como
entre aspas, no anônimo não teria essas informações, precisaria fazer um termo legal, né, em que eu falaria que eu usaria esses dados, por exemplo. Muito bem. Perfeito. Eu acho que estou chegando no fim dos meus comentários. Esse jogo, ele, como não tem linguagem, é passível a ser usado no mundo inteiro, né, em qualquer cultura. Então, mais uma, né, dimensão assim de expansão possível. Desejo muita sorte. Se puder colaborar na validação, acho super válido, tendo algum aluno que coleta dados. A gente pode pensar em populações diferentes. E parabéns, só tenho parabéns para dar para vocês. Obrigada por poder estar junto na defesa. Obrigado. Obrigado, Caterina. Parece que combinaram, mas também deu 17 pontos aqui. Aqui anotei. Fantástico. Vou falar rapidamente aqui para também não me estender. Primeiro que é um projeto interdisciplinar. Acho que talvez enquanto o André esteve lá em Portugal, acho que teve a oportunidade de explicar como funciona o FBC para a Sandra, né? Que a gente tem um apreço pela interdisciplinaridade, assim, e ao longo do tempo a gente vem cada vez mais buscando parceria com outras áreas, e uma delas é o pessoal da Neuro, que, assim, ele sempre tem problemas muito desafiadores, e a gente tem conseguido desenvolver coisas bem interessantes, né? Esse é mais um deles que assim, foi empolgante trabalhar nesse projeto, né? Sobre o trabalho do Alan, muitas vezes ele usou a palavra extensão de um trabalho inicial, né? E eu ficava o tempo todo incomodado com essa palavra, porque quem vê a palavra extensão parece que o trabalho foi pequeno, né? Porque extensão é qualitativo, você não tem muita ideia ali do quão ele trabalhou. E o Alan fez um trabalho bem extenso, né? Porque ele desenvolveu toda a arte, ele desenhou, programou, fez os sons, etc. Então foi um trabalho, fez as reuniões, e um detalhe que ele não contou, que ele trabalha ali no mínimo 40 horas semanais fora da academia, né? Então ele teve uma dedicação imensa no projeto, fora a sua vida paralela, né? A sua vida numa outra escala de tempo ali, né? Aí eu fiz algumas anotações, análise de dados, de fato é algo que a gente precisa conversar, e isso converge com vários comentários, inclusive, que a Caterina fez, junto com em paralelo com a Sandra, porque assim, uma coisa que a gente pensa é que tanto a análise de dados quanto a configuração da aplicação deveria ser de fato feita pelo pesquisador. A gente já teve isso em histórico em outros projetos, né? Por exemplo, uma interface web onde ele cadastra os usuários e ali ele tem já o feedback dos resultados com alguma análise gráfica, pelo menos inicial, análise estatística. Isso é algo que talvez não, a gente precisa fazer para o futuro, talvez que eu gostaria que o Alan continuasse nesse projeto, né? Assim, mas essa parte toda de análise ainda fica, e análise e configuração da aplicação, porque é algo que de fato precisa, né? A gente já fez isso em outros projetos, onde às vezes o pesquisador ele quer definir prioridades na aplicação, ou essa questão que a Caterina levantou de ser mais light ou não, e tudo isso ele poderia fazer numa outra interface. Essa interface configura o jogo para que determinados usuários, quando faz o login com e-mail, esteja já adequado para aquele usuário, né? Talvez o Mode Story ou alguns arcades, ele seja ajustado para aquele usuário. Então, essa interface entre o controle do pesquisador e o público que vai jogar, né? Ela precisa ser pensada no futuro, né? A gente discutiu várias coisas que não entraram no jogo ao longo por exemplo, assim, engajamento, como foi levantado, é algo que a gente sempre pensa, né? Por exemplo, ter achievements, né? Classificação, ganhar insígnias, tudo isso que quem já é do universo de games sabe que acontece, né? A gente pretende aí sei lá, no futuro, talvez, a gente publicar de fato na Play Store, ou se a gente conseguir fazer uma versão desktop também, publicar na Steam, né? Onde ali uma curadoria. E é isso, né? Acho que não vou também me estender, porque os comentários da Caterina e da Sandra foram excelentes. Daria para a gente
estender para diversos outros trabalhos, né, de mestrado aí, ou até de doutorado, e fortalecer, né? Pena que o André Cravo e o André Cazu, são 3 Andrés nesse projeto, né? Eles não estão aqui, né, mas já que está sendo gravado, eu quero aproveitar para agradecê-los pelo apoio, né, nesse projeto. Eles, assim, fizemos algumas reuniões, mas o Alan fez mais reuniões com eles, onde é difícil você conversar com outras áreas. A Sandra também trabalha com IHC, né, e entende, né? Até a gente conseguir engrenar, né, a fala, etc., com outras áreas, demora. Mas, de certa forma, assim, o Alan conseguiu conduzir muito bem isso, né? O André Brandão já tinha experiência com design participativo, então as coisas funcionaram, né? E é isso, então. Agora a gente tem que criar, Alan, nós vamos nos reunir, né? Eu, o André, Sandra e Caterina, para decidir sobre o seu projeto. Mas antes, se o André Brandão quiser fazer algum comentário, eu abro e depois a gente vai para a sala lá, né? Para a nossa sala à parte, nossa sala virtual à parte. André. Sim, muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui as professoras Sandra e Caterina. Gostaria aqui de posicionar a questão do Alan, que mais do que uma conversa sobre o texto, sobre o documento, que precisa de melhorias, este momento também foi um momento de reflexões e de discussões sobre o assunto, o que mostra que a qualidade, a importância do tema que foi posicionado. O professor André Cravo foi o grande motivador aqui desse estudo, né? Ele que trouxe a taxonomia do tempo, um dia ele me chamou para atendê-lo numa reunião lá na sala dele, fica no campus de São Bernardo. São Bernardo e Santo André são cidades vizinhas, mas entre um campus e o outro a distância de 7 quilômetros. Então foi muito fácil, muito prazeroso também atender o professor André Cravo. E dali foi iniciada aqui a discussão do desenvolvimento de um jogo, que num primeiro momento foi um protótipo que foi desenvolvido pelo André Cazu, hoje meu aluno de mestrado, e o André Cravo também participou ativamente junto com o seu grupo de alunos que participaram dessas decisões. E o Alan, ele é um grande jogador, além de um excelente desenvolvedor. Então, isso ajudou muito aqui na condução dos trabalhos. Então, sempre foi uma satisfação muito grande trabalhar com o Alan, que ele sempre foi de muito fácil trato, sempre conseguiu argumentar conosco e também posicionar e chegarmos aqui a conclusões conjuntas. Foi sempre muito importante, foi muito prazeroso trabalhar aqui com o Alan, então gostaria de deixar esse elogio, que isso ajuda muito na condução do estudo. Tá? E também agradecer ao João, né, João, que topou mais essa, assim, o João tem sido um grande parceiro e nós temos trabalhado não só neste estudo como em outros. Tem sido muito interessante, nós temos diferentes pontos de vista e a gente tem conseguido trabalhar juntos. Isso entendo que enriquece o trabalho. Então, João, obrigado. Vou devolver aqui a palavra para você, mas antes vou explicar aqui principalmente para a Sandra, a Caterina já participou. Neste ambiente aqui, ele permite a criação de uma sala de apoio. O que é essa sala de apoio? Eu vou criar e vou arrastar os nomes de vocês não verão isso, mas tudo que vai acontecer aí na frente da tela, do ecrã, é que vai aparecer um convite para que seja conduzida a uma próxima sala. E aí, então, estaremos somente nós 4, o Alan permanece aqui nesta sala, essa sala continua a existir, e depois nós só teremos, depois que fecharmos ali os trabalhos, aí nós voltamos para esta tela aqui, que é a tela principal, a janela principal das conduções dos trabalhos. Então, João, é com você a palavra. Ok. Você consegue, então, fazer a transferência aí, que eu acho que... Tá. Alan, então, se você aguarda aí, pede para o público aguardar, a gente vai para outra sala virtual e
Daqui a pouco a gente volta com a decisão. Você pode ficar por aí. A transmissão vai continuar, né? A transmissão vai continuar até o final. Ah, não, vai ser pausada. Aqui está streaming ainda. Então, para mim também. O André, acho que vai parar o streaming.